Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, você corintiano que está chegando agora, não conhecia o trabalho do John, já se inscreve aí por favor, que aí você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians. Tem vídeo aqui todo dia, rapaziada, com as atualizações diárias do nosso Coringão. E também peço para que me sigam lá no Instagram, @John do Timão. Tem o link na descrição para vocês também, para facilitar. Está rodando o sorteio de uma camisa oficial do Corinthians, em parceria com a Arana Mil Grau e o Léo Multimarcas. E aí, devo fazer o sorteio na semana do dia 20. Para quem estava me perguntando a data, na semana do dia 20, vou ver o dia certinho e passo para vocês. Demorou, rapaziada? Editor, pode rodar a vinheta, que hoje é sabadão, o Corinthians só entra em campo amanhã, hein? Então, amanhã eu falo da partida contra o Atlético Goianiense. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade do dia, que muita gente vem me perguntando, é sobre o meia atacante Adson, que não entra em campo aí desde o dia 22 de agosto. Foi o jogo lá contra o Atlético Paranaense. Ele toma a entrada do Thiago Heleno, saiu do jogo, tudo mais. O pessoal falou, não, na próxima rodada ele já deve estar de volta. Passou a rodada, passou o jogo contra o Juventude, nada do Adson. Para amanhã, o Adson ainda é dúvida e provavelmente não deve ir para o jogo contra o Atlético Goianiense, nem para o banco, tá? Nem para o banco. Apesar de tudo, ele evoluiu, certo? Ele evoluiu no tratamento e tudo mais, já tá fazendo aquela transição física que o pessoal fala, saiu da fisioterapia, tá fazendo alguns treinamentos, algumas atividades com bola já com os jogadores, certo? E tudo mais. Então o Adson evoluiu, mas eles ainda não acham que ele esteja pronto para uma partida. E aí, rapaziada, eu vou trazer para vocês aqui o que aconteceu na perna do Adson. O Thiago Heleno me deu aquela solada de cima para baixo, gerou um trauma na perna esquerda do Adson e uma lesão ligamentar no joelho. Lesão de ligamento. Sabe quando rompe o ligamento? O do Adson não rompeu, mas ocorreu uma lesão. Então não é coisinha simples. Joelho é coisa séria. A perna do cara estava no chão, ele solou. Então fez aquela pressão no joelho do cara, por isso que ocorreu essa lesão. Então o Corinthians está com uma cautela aí enorme para esse retorno do Adson. E aí vem o comentarista de arbitragem da Globo, vê o lance. Olha, Kleber, eu acho que não foi para expulsão. Por quê? Porque o árbitro não tinha expulsado no primeiro momento. E conversando com torcedores de outros clubes, o pessoal tem a mesma percepção que eu. Eles não comentam a arbitragem, eles defendem o árbitro. Ponto. Não importa se é time A, se é time B, se é time C. Porque eu tava com esse sentimento sobre o Corinthians. Tudo ele fala que é a favor do juiz. O cara nunca erra. Aí o torcedor de São Paulo fala isso, o do Palmeiras, o do Santos, do Flamengo, do Grêmio, ou do Santos não, que eu não encontrei nenhum. Mas de todos os clubes, cara, todo mundo odeia os comentaristas de arbitragem da Globo. Por quê? Porque eles não comentam o lance. Eles defendem o árbitro. Então, Globo, pelo amor de Deus, passa uma orientação pra eles aí, fala, ó, comenta a arbitragem, para de defender os caras. Eu sei que é a profissão de vocês, já foram, né, e tudo mais, mas não dá, cara. Pra mim é chato, é chato. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre esse retorno aí do Adson, provavelmente só pra próxima rodada, e também esses comentaristas da Globo. Bom, o pai do William, o seu Severino, uma figura aí marcante da equipe do Corinthians, deu uma entrevista falando sobre esse retorno do jogador e tudo mais. Vou trazer aqui a fala dele pra vocês, rapaziada. Sempre foi um desejo, mas no futebol a carreira é muito curta e tudo depende das circunstâncias. O plano anterior não era voltar agora. Ele tinha feito um planejamento com o Arsenal que não deu certo e isso ajudou a antecipar. A gente sempre teve a intenção dele vir e ficar pelo menos um ano no clube antes de encerrar a carreira. Foi a vontade de Deus que fosse agora. E aí, teve um cara, eu não lembro quem, que comentou aí, pô, John, você falou que o William não ia vir, olha ele aí. Eu falei o que o William havia dito. O William falou, ó, nesse momento eu não penso em retornar ao Brasil. Ponto. E aí o pai dele tá falando, ele não tinha nem esse planejamento nesse momento. Ele tinha contrato com o Arsenal mais 2 anos. Ele não tinha esse planejamento. Mas
Não deu certo o que a equipe do Arsenal planejou para eles, como clube, não se classificaram para os campeonatos que queriam, não fizeram uma boa temporada, e aí eles tiveram que fazer uma reformulação no planejamento, na equipe, no plantel e tudo mais, e aí surgiu essa oportunidade para o Willian vir ao Corinthians, graças a Deus, rapaziada. O seu Severino também falou da época que o Willian saiu daqui, quando ele tinha 19 anos apenas, falou que ele já tinha 10 anos de Corinthians, mas no profissional eram apenas 7 meses, cara. Jogou muito pouco aqui no Corinthians. E o clube precisava de dinheiro, então o Willian acabou saindo para a Europa e agora retornando. O seu Severino falou, ó, tem que trazer pelo menos um título pra gente. Ó, se o Willian tem contrato até 2023, vou pedir pra ele 3 títulos. 3. E aí, rapaziada, será que o Willian, com o nosso elenco, consegue trazer pelo menos 3 títulos pra gente até o final de 2023? Comentem aí, por favor. Bom, outra questão aí que muita gente debate, a gente pergunta e tal, faz aí aspirações sobre o Corinthians no Campeonato Brasileiro e tudo mais, principalmente sobre a classificação direta para a Libertadores. Porque atualmente são 4 vagas e mais 2 para a pré-Libertadores. Mas hoje, no Campeonato Brasileiro, a gente tem 3 clubes semifinalistas da Libertadores. Tem 3 clubes que estão acima do Corinthians, que ainda estão na Copa do Brasil. Tem o Bragantino, que está acima do Corinthians e está na Sul-Americana. A chance de abrir mais vagas, pô, é enorme. Enorme, absurdo de enorme. 3 brasileiros na Libertadores para 4 times. 75% de chance de já abrir mais uma vaga. Fora a Copa do Brasil, fora a Sul-Americana. Então, assim, analisando o desempenho do Corinthians no primeiro turno, se a gente repetir vitórias, empates, derrotas, a chance da gente ir direto para a Libertadores é enorme. Só que se a gente quiser aumentar ainda mais essa chance, é umas 2, 3 vitórias a mais, certo? No lugar das derrotas, não dos empates, que aí geram mais pontos, né, rapaziada? Então, assim, o Corinthians, pra mim, tem potencial de fazer no segundo turno melhor do que fez o primeiro, principalmente pelas contratações, e isso nos dará uma tranquilidade maior ainda, porque você terminando o Campeonato Brasileiro em quarto, você ganha uma premiação. Terminou em sexto, a premiação é menor. Então, quanto mais pontos o Corinthians fizer agora no segundo turno, melhor pra gente, dá mais tranquilidade para planejar e contratar pro ano que vem, e também entra mais dinheiro nos cofres do clube. E aí, rapaziada, como que está a expectativa de vocês para esse início de segundo turno do Coringão? Rapaziada, queria trazer agora uma atualização sobre a notícia que eu falei do Bruno Mendes. Eu trouxe aqui que o Inter tinha fechado o contrato com o Corinthians e aí tinha um valor de compra opcional. Segundo o que foi passado pelos setoristas do Inter, o valor é o mesmo que o Corinthians comprou o Bruno Mendes. 3,5 milhões de dólares. Dá um pouco mais aí de 18 milhões de reais. Certo? Então o Inter compraria o Bruno Mendes por esse valor. Mas o Vessone, setorista do Corinthians, trabalha no meu timão, afirmou, ele falou, ó, o pessoal já me garantiu. No contrato tá, se o Inter quiser contratar o Bruno Mendes, pagará 6 milhões de dólares por 50% dos direitos do Bruno. Então a gente comprou ele por 3,5, venderia por 6 e só 50%. De 18 milhões de reais para 31. Sendo que agora a porcentagem é bem menor, é 50%. Certo? O Corinthians ainda manteria 20% dos direitos do atleta para uma futura negociação. Para mim, aí beleza. Você já tá lucrando se vender ele pro Internacional, ainda fica com uma fatia de 20%, caso ele se valorize ainda mais e se transfira pra Europa. Aí, beleza, rapaziada. Pra mim tá aprovado, beleza. Valor alto, valorizamos o jogador. Ele tá jogando bem no Inter, o Inter quer ele, pode contratar e a gente ainda continua com a porcentagem. Se ele realmente mantiver esse nível, o Corinthians ainda tem uma parcela de dinheiro pra pegar. Então, para mim, agora sim, seria uma negociação inteligente da parte do Corinthians, certo? Para mim, seria. E aí, ficamos nesse embate, rapaziada.
O pessoal que cobre o Internacional tá falando que o preço é 18 milhões de reais, o que o Corinthians havia pago. E aí o Corinthians sairia no 0-0, não tomaria prejuízo, nem ganharia lucro. Ou esse valor aqui que o Vessone trouxe. Ó, eu vou confiar no Vessone, rapaziada. É um cara que tem informações privilegiadas do Corinthians, sempre traz coisa boa aí pra gente. Então, a princípio, vamos manter isso aí. O que poderia acontecer? O Duílio chega e fala, ó, a negociação foi a seguinte, abre pra gente, seja transparente. O que ele não é, né? Infelizmente, ele tenta ser, tá buscando, mas eu acho que poderia ser mais, principalmente com a fiel torcida. E aí, rapaziada, qual será o valor que está no contrato do Bruno Mendes? 18 milhões ou 31? Comentem aí, por favor. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer, família. Ontem, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, e eu devo ter recebido, sei lá, umas 50. Só perguntando sobre o Marinho. Marinho do Santos. Ah, o Marinho vai vir pro Corinthians, tá fechado. Falei, Marinho do Santos. Fui pesquisar. Ele recentemente deu uma entrevista aí um pouco polêmica. Tá com uma rixa lá com a diretoria do Santos e tudo mais. Não vem fazendo uma boa temporada. Aí, alguma página colocou, pô, e se o Corinthians fizesse uma troca entre o Luan e o Marinho? O pessoal já mandou, John, o Corinthians vai trocar o Luan no Marinho, tá certo? Rapaziada, não existe essa negociação. Não tem. O Luan já fez 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Marinho eu nem sei, já deve ter feito. Certo? Já fez. Não existe essa negociação entre o Luan e Marinho, não existe essa troca. O Corinthians tem interesse no Marinho no atual momento? Não existe. Pessoal, aí eu vi o pessoal falando, pô, mas é bom o Corinthians ficar de olho, porque o contrato dele acaba no final do ano, ele pode vir de graça. Não, rapaziada, não. Vou trazer pra vocês. O contrato do Marinho com o Santos é até o final de 2022. Até o fim de 2022, ano que vem. Então ele tem agora o resto de 2021 e o ano que vem inteiro de contrato. Ele só poderia sair de graça assinando um pré-contrato a partir da metade do ano que vem. Se o Corinthians quiser, o Marinho tem que comprar. A multa dele é 15 milhões de euros. 91 milhões de reais. Fora de cogitação. Então, assim, não vou nem avaliar o futebol do Marinho, se seria uma boa para o Corinthians, se não seria. Não tem o que avaliar, porque não existe negociação e a chance dele sair do Santos para o Corinthians agora é praticamente nula. Ele tem contrato e o preço dele é altíssimo. E o Corinthians acabou de fechar 2 contratações para a mesma posição. Ponta esquerda ou ponta direita. Chegou o Roger Guedes, chegou o William. Por que o Corinthians iria atrás do Marinho agora pagando 90 milhões de reais? Por qual motivo? Não tem, rapaziada. Então, eu entendo a importância do Marinho pro futebol brasileiro. Muita gente gosta, muita gente acha que ele não fez uma boa temporada atual, certo? Inclusive eu, não vem bem, vem de lesão e tudo mais. Tem gente que queria ele no Corinthians, tem gente que não queria. Fato é, não tem negociação entre Corinthians e Marinho, uma troca entre Luan e Marinho. Não existe, rapaziada. Só atualizando pra vocês, porque muita gente me perguntou, até me preocupei, falei, caramba, o Corinthians tá negociando com o Marinho, eu não sei. Não existe, rapaziada. Foi só uma entrevista dele, que ele tá com a rixa lá com a diretoria do Santos, meio que querendo sair e tudo mais. Agora, se ele romper o contrato com o Santos, aí é outra história. Aí o cara tá livre no mercado. Até o momento, ele tem contrato com o Santos até o fim de 2022. Fechou, rapaziada? Qualquer novidade, trago pra vocês, se ele rescindir o contrato, se o Corinthians vir a negociar com ele, eu trago pra vocês. Mas hoje, sábado, não tem nada entre Corinthians e Marinho. Fechou, família? Tamo junto, até mais, um forte abraço e vai Corinthians!